Desmistificar o mito de que a cetogênica ou carnívora é dieta da moda. Esta é a dieta mais antiga conhecida pela humanidade. Não pode fazer mal, pois as 4 coisas que os humanos fazem há mais tempo como espécie é respirar ar, beber água e ficar no sol. E comer carne. Intolerância à lactose não é uma doença. Na verdade, esse é o estado padrão dos humanos. Pesquisas confiáveis mostram que entre 10 e 20 anos, a maioria das pessoas se torna sensível às caseínas e ao whey dos laticínios. Pode não ser intolerância à lactose, mas sim à caseína ou ao whey. O iodo não é só sobre a sua tireoide. Toda a linhagem celular que já analisamos tem algo em sua membrana celular chamado de SIM portador, de sódio iodeto. E não vai causar câncer de tireoide, não vai causar hipertireoidismo e não vai causar ou piorar a tireoidite de Hashimoto. Iodo é crucial. O médico comum não faz ideia do que acabei de dizer. Ken, a estratégia alimentar que você recomenda é a dieta humana adequada. Um contínuo de baixo carboidrato à carnívora. Você acha que comer assim é o melhor? A. Porque era assim que nossos ancestrais comiam? Ou B. É o melhor antídoto para os estresses da vida moderna? Acho que são os dois. Sim, acho que são os dois. Acho que fica bem claro, para qualquer um que pense nisso por mais de 15 segundos, que só nos últimos 0,01% da nossa existência neste planeta é que comemos alimentos. E eu coloco isso entre aspas por um motivo. Quero falar sobre isso. Alimentos que vêm de fábricas. E fingimos que isso é comida de verdade. Isso nunca aconteceu na história da espécie. Esse é o ponto número 1. Número 2, seguir uma dieta humana adequada. Melhora sua saúde e função mental, sua saúde e função física e diminui a inflamação crônica, inadequada e tudo isso junto. Jesse, se alguém já pensou sobre fisiologia humana por mais de 1 minuto, vai pensar: isso tem que fazer você se sentir melhor, agir melhor, pensar melhor. Você fica de bom humor em um lugar melhor na vida. Todos já sentiram dor, todos já estiveram inflamados, estressados, sobrecarregados, mal pagos, à beira da falência. Esse é o estado básico de como você se sente. Com uma dieta inflamatória e pobre em nutrientes. Você já está fadado ao fracasso antes de começar. Certo, vamos falar com alguém novo nisso. Essa pessoa vai adotar uma dieta nesse espectro. O que elas podem esperar nesses primeiros 30 dias? Quando fazem essa mudança? Depende do quão metabolicamente doentes elas estão no momento. Então, se você está falando de um adolescente jovem, saudável, esbelto, que é atleta e que está no auge da vida, ele pode não notar muita melhora, porque já está perto do ideal agora. Ele pode, com certeza, notar uma redução na acne, na gravidade e no nível de inflamação da acne. Se estivermos falando de uma mulher, ela pode muito bem notar que seu ciclo menstrual é muito menos doloroso e que atrapalha menos a rotina. Isso é muito comum. Mas quanto a simplesmente se sentir milagrosamente muito melhor, alguém que é jovem, em forma e saudável pode não notar uma grande diferença. Mas agora vamos falar de alguém que acabou de ouvir sobre uma dieta humana adequada e tem 50, 60, 70 anos, tem diabetes tipo 2, hipertensão, síndrome metabólica, fígado gorduroso, está pelo menos 30, se não mais, libras acima do peso. E com isso, vem toda a névoa mental, toda a irritabilidade, a ansiedade, o desânimo, a dificuldade para dormir bem. Tudo isso anda de mãos dadas. Está tudo interligado. É isso que muitas pessoas não percebem, que até mesmo a sua saúde mental está conectada à sua saúde física, intimamente. Não é conexão tangencial. Está diretamente ligada à sua saúde física. Por isso, vemos melhora em problemas de saúde mental, quando adotam uma dieta cetogênica de comida de verdade, ou carnívora. E essa pessoa, em poucos dias,
Elas vão notar que a clareza mental melhora, a névoa mental melhora, elas simplesmente têm um pouco mais de energia, coisas que elas vinham adiando. Elas achavam que eram preguiçosas ou procrastinadoras. Elas pensam, vou começar aquele projeto agora, vou levar adiante aquilo que eu queria fazer há uma eternidade. E também, se elas medem a glicemia, ela vai começar a baixar visivelmente em 5 a 10 dias, a pressão arterial vai começar a baixar lentamente. Em 5 a 10 dias também, elas conseguirão ver um retorno imediato. E essa é uma das coisas que me fez apaixonar pela low carb, cetogênica e carnívora bem cedo. É que porque eu pratico medicina há mais de 22 anos, Jesse, eu já recomendei muitas dietas, incluindo Vigilantes do Peso, incluindo Slim Fast, tinha a Medifast, a dieta da ADA, a dieta DASH da AHA. Nos primeiros anos da minha prática médica, eu recomendava todas essas dietas, dependendo do caso, mas eu nunca vi nenhum sinal. O que isso significa? Então, quando eu recomendo algo para você como paciente e digo, ok, vamos conversar de novo em 6 meses. Você segue sua vida e, obviamente, me ouviu, conversamos, e volta em 6 meses com peso ganho, glicemia pior e pressão arterial pior. Isso sinaliza para mim que a dieta foi inútil para você, ou era muito difícil de seguir, ou não funcionou, ou uma combinação dessas duas coisas. Faz Sim. sentido? Quando comecei a recomendar a cetogênica e a carnívora para meus pacientes mais obesos, com as A1C mais altas, diabetes grave, tipo 1 ou 2, com 30, 40, 50, 60, 70 ou mais libras acima do peso, quando voltavam para o check-up de 3 ou 6 meses. Era óbvio que algo mudara. Haviam perdido peso significativo em 3 ou 6 meses. A A1C deles caíra significativamente. Estou falando de 2 ou 3 pontos percentuais. Em 3 a 6 meses, a pressão arterial deles baixava 5, 10, 15 pontos em média. A glicemia deles baixava de 20 a 100 pontos em média. Um enorme sinal de retorno. E, Jesse, para muitos, mais importante, a ansiedade crônica melhorou. Suas dores crônicas melhoraram muito. E a artrite no joelho? E a artrite no ombro? O ombro, por exemplo, não é uma articulação de carga. Antes que alguém venha e diga, mas eles perderam peso, por isso o joelho melhorou. Mas e a artrite no ombro? E a artrite no polegar? Como é que essas melhoraram se não são articulações de carga? Então, inicialmente eu achava que ceto e carnívora eram só um truque para perder peso, pois usei para perder peso e reverter meu pré-diabetes. Achei que era um bom truque para isso. Depois, talvez você volte para a dieta da ADA ou DASH, não sei, mas você os conserta com isso e depois volta para outra coisa. Mas ao continuar ouvindo relatos anedóticos como isso está melhor, essa dieta faz isso, faz aquilo, de início descartei como anedótico. As pessoas são loucas, mas continuei ouvindo a mesma história repetidamente. 5, 10, 20, 100 pacientes dizendo, sim, minha artrite melhora quando como assim. Tive que voltar atrás e pensar, isso é mais que coisas estranhas e anedóticas. Está fazendo algo com essas pessoas no nível da biologia molecular. Está afetando como suas células funcionam e provavelmente como suas mitocôndrias também. Tem que estar fazendo algo fisiológico no corpo. Isso não é apenas um efeito colateral da perda de peso. E foi aí que eu realmente comecei a me aprofundar nas ciências básicas, tentando descobrir como essa dieta está fazendo isso, porque eu tinha pessoas que estavam na agenda do cirurgião ortopédico para substituir a articulação do ombro ou do polegar, já tinham uma data marcada no calendário e elas voltavam para mim para o acompanhamento do diabetes. E agora não eram mais tipo 2, eram apenas pré-diabéticos, por pouco. E eles diziam, eu fiz uma coisa, talvez tenha sido idiota, eu não sei, o senhor me diz. Eu liguei para o cirurgião e cancelei minha cirurgia para a prótese de ombro, porque simplesmente não dói mais tanto, não me incomoda como antes. Foi besteira?
E eu respondo: não, obviamente você não quer fazer cirurgia de prótese de ombro, a menos que a dor e incapacidade sejam tão graves que impactem sua vida diária. Então não, fico feliz que você tenha feito isso, tenho certeza que o cirurgião não está muito feliz com isso, mas eu fico feliz que você fez e acho que você provavelmente também está feliz com isso. E então, qualquer intervenção alimentar que tenha esse tipo de impacto global na saúde física e mental de um paciente tem que haver mais do que ser apenas um truque para perder peso. Certo, então, para resumir onde chegamos até agora, afeta a saúde mental, a saúde física. Você mencionou a inflamação. Então, um dos mecanismos que isso aciona é o anti-inflamatório. Densidade nutricional, mitocôndrias. Mas vamos focar na fisiologia e falar mais sobre essas mudanças em nível celular. Quando alguém adota essa dieta, Sim, então, na verdade, a maior mudança fisiológica que acontece para a maioria das pessoas são duas. É que o nível de insulina delas, que estava quase sem exceção, cronicamente alto, quando elas comiam, mesmo a dieta da Associação Americana de Diabetes, elas estavam comendo carboidratos totais em excesso, e isso mantinha o nível de insulina cronicamente alto demais. A Associação Americana de Diabetes, com boas intenções, mas não beneficiou diabéticos. Em média, recomendam lanchar entre refeições e dietas ricas em carboidratos. O site deles está cheio de dietas ricas em carboidratos e até mesmo com adição de açúcar. Está literalmente no site deles. E então, isso não vai resolver se você tem hiperinsulinemia. Agora, a maioria dos médicos nem sequer mede o nível de insulina. Eles não têm a menor ideia de por que isso seria importante. Se um paciente pedisse, meça minha insulina, eles diriam, por quê? Eu nem saberia como interpretar esses resultados. E eu aplaudo o médico por ser honesto, mas também critico o médico por ser ignorante, porque a insulina é um dos hormônios básicos do corpo humano. Tem centenas, se não milhares de funções no corpo humano, muitas das quais opino, nós ainda nem descobrimos, porque nós paramos de olhar para a fisiologia humana básica. Quando a revolução farmacêutica aconteceu, todo mundo só queria pesquisar como inventar um remédio de $1 milhão. Então, baixar a insulina à faixa normal é uma das coisas mais importantes. E a segunda é que grande parte da inflamação no corpo é causada pela dieta. Quando digo isso falando com alguém novo nisso, a pessoa pensa, eu entenderia se falasse de inflamação intestinal, mas não tenho problemas intestinais. Tenho artrite em várias articulações. Como que mudar minha alimentação vai ajudar nisso? Eu não entendo a conexão. Ou, meu intestino está bem, mas eu tenho psoríase ou eczema ou acne severa, inflamação crônica da pele. Não vejo como a alimentação vai influenciar. Deve ser algo que passo na pele, o sol ou algo encostando na pele. Como a dieta afeta isso, pessoas com problemas de saúde mental não veem a conexão, pois foram treinadas pela psiquiatria e psicologia que sua saúde mental e condições mentais estão desconectadas do corpo. Que o corpo não tem nada a ver com o cérebro. Psiquiatras e psicólogos pensam que o cérebro humano é mantido em uma caixa no armário. Eles agem como se ele não estivesse literalmente dentro do seu corpo e diretamente conectado a todos os hormônios que circulam no seu corpo. E então a inflamação diminui. Essa é a outra grande coisa que é importante, porque diminui o risco de ataque cardíaco e derrame e centenas de outras coisas acontecerem. Faz você se sentir melhor, com menos dores, diminui sua dor crônica, independentemente da causa. Outra coisa que o iniciante se pergunta é como comer carne, ovos, peixe, talvez alguns vegetais, nozes de baixo carboidrato e frutas vermelhas como. Isso melhora minhas articulações, saúde mental ou minha pele? Melhora, porque diminui os níveis de inflamação crônica inadequada em todo o corpo, não apenas no intestino, e diminui o seu nível de insulina, de volta para perto do normal, isso é basicamente apenas
uma visão geral sem realmente entrar na biologia molecular. É assim que ajuda a emagrecer, e quando se fala em emagrecer, não se quer perder massa óssea ou muscular. Você quer perder gordura e quando sua insulina está cronicamente alta, terá muita dificuldade para perder e manter longe gordura significativa, mas quando baixa, esse nível de insulina para perto do normal, de repente, destrava a capacidade do corpo de metabolizar e usar essa gordura. Vamos continuar nesse assunto da insulina, além da perda de peso, ou perda de gordura, como você disse. Que outra destruição a insulina causa quando está cronicamente elevada? Em todo o corpo? É gigantesco, Jesse, são tantas coisas e diria que não sabemos tudo que a hiperinsulinemia pode causar, porque quando a revolução farmacêutica nos aconteceu e não trato isso como algo positivo. Acho que foi, de certa forma, positivo, mas de muitas formas negativo. Pesquisadores pararam de investigar tudo o que a insulina faz, pois agora todos tentam criar um remédio bilionário e ter patente. E sabemos, está bem documentado na literatura médica, que ser hiperinsulinêmico, passando pelos sistemas do corpo, aumenta o risco de derrame, provavelmente de demência, de ataque cardíaco e insuficiência cardíaca, e de praticamente todos os cânceres, de tumores sólidos, pelo menos, porque a insulina é fator de crescimento, ela causa crescimento. Em nível adequado, causa crescimento adequado, mas se cronicamente hiper, muito alta, causará crescimento inadequado. E tumor é crescimento inadequado de um grupo de células. Câncer é crescimento inadequado. A insulina é fator de crescimento e sinalização que faz cânceres prosperarem e metastatizarem. Todos os cânceres de tumor sólido adoram açúcar, não é? Se seu açúcar no sangue está cronicamente alto, você alimenta qualquer pequeno câncer que tenha no corpo, dor nas articulações, a hiperinsulinemia crônica vai piorar a artrite, vai fazer com que todos os marcadores inflamatórios fiquem mais altos. Quando se trata da pele, está bem documentado que a acantose nigricans, a queratose pilar, que é a acne, está intimamente ligada a ter altos níveis de insulina no sistema reprodutor feminino. SOP, miomas, todas essas coisas estão diretamente relacionadas. A hiperinsulinemia. E agora, se alguém é novo nisso e pensa, bem, agora entendo por quê, ele chamou os médicos de ignorantes por não verificarem a insulina, se está conectado a todos os sistemas do corpo e é responsável por todas essas funções, parece que deveria estar no painel de exames básicos, que todo médico pede para um adulto, concordo. Então vamos falar sobre alguém que vai insistir com o médico para fazer esse exame. Qual número eles deveriam procurar? Então, o americano médio, se você verificar a insulina em jejum dele agora, após um jejum de 12 a 14 horas, vai estar acima de 20. Em muitos casos, acima de 30 ou até acima de 40. Severamente hiperinsulinêmico. O que eu quero que você faça. E não há pílula que baixe seu nível de insulina. Não há medicamento que faça isso na farmácia. Só há uma. Bem, há duas maneiras de fazer isso. A primeira é parar de comer completamente e fazer um jejum longo. A maioria não está interessada, mas funciona. A segunda maneira, com a qual a maioria concorda mais, é cortar carboidratos totais na dieta, eliminando todo o açúcar adicionado e porcarias açucaradas. E depois todos os sucos de fruta, pois suco de fruta é apenas um copo de açúcar líquido. E, ao fazer isso, imediatamente, seu açúcar no sangue baixa, sinalizando ao pâncreas. Ah, não tem tanto açúcar. Não preciso produzir tanta insulina agora. Seu nível de insulina baixa em 1 ou 2 dias. Após adotar uma dieta de baixo ou muito baixo carboidrato, cetogênica, ou carnívora, a dieta com menos carboidratos conhecida. É simples assim, fácil assim. Não precisa de diploma de medicina, nutrição, farmacologia ou nada, só corta os carboidratos.
E quando alguém faz isso, digamos que fez um exame inicial e a insulina está no nível de 20, como você mencionou. Para qual nível eles querem que baixe quando fizerem um novo exame? Para saber que o que estão fazendo está funcionando. Então, seu objetivo final é tê-la pelo menos abaixo de 10. E se estiver abaixo de 10, você está melhor do que 95% da população adulta, em toda a sociedade moderna. Se você conseguir baixar para perto de 5, você está se aproximando da perfeição, ok? E, como eu disse antes, isso não vai apenas ajudar você a baixar sua A1C, não vai apenas ajudar você a perder peso, vai afetar cada sistema do corpo que você possui e com o qual você sofre atualmente. Mas, eventualmente, quando você baixar essa insulina para bem abaixo de 10, você vai se beneficiar em todos esses sistemas do corpo. Você não vai ter todas as luzes vermelhas de dor e inflamação piscando. Você vai se sentir melhor em geral. Eu sinto que o que vai trazer muita gente para essa conversa é a parte da perda de peso, então eu quero voltar a isso. Então vamos para a fisiologia, onde alguém está consumindo carboidratos demais, açúcar demais, e a insulina está subindo. Vamos às células de gordura e explicar o que acontece. Existem múltiplos hormônios que agem nas células de gordura do corpo, e também são hormônios que suas próprias células de gordura produzem, mas o ator predominante para uma célula de gordura encolher ou aumentar, ou se você vai criar novas células de gordura extras que depois aumentam, há duas maneiras de engordar. É seu nível de insulina, o nível médio de insulina nos últimos 3 meses. É o principal fator para determinar se você ganhou ou perdeu gordura. Esse é o principal fator. Como eu disse, há vários outros hormônios envolvidos, várias vias de sinalização bem conhecidas, e estou ciente delas. Mas, o que lhe digo, uso a analogia da espingarda e da arma de chumbinho. Se eu atirar em você com uma arma de chumbinho, vai doer, tipo, ai, droga, por que você fez isso? Mas se atirar em você com espingarda, já era, acabou. Esse é o grau de quão importante a insulina é. Se você é obeso, severamente obeso, morbidamente obeso, se você tenta perder isso e se torna questão de vida ou morte, não precisa focar no chumbinho, suplementos ou medicamento prescrito, precisa focar na espingarda apontada para seu coração. Se é severamente obeso, baixe seu nível de insulina ao mais baixo normal que conseguir. E a única maneira de fazer isso, não há pílula, não há injeção, ou você para de comer completamente, ou você corta a ingestão de carboidratos drasticamente, e a maioria das pessoas interessadas em perder peso não está interessada em não comer por 1 mês, 2 ou 3. Elas pensam, ok, ainda posso comer 3 refeições por dia e comer até ficar confortavelmente satisfeito com essa dieta de baixíssimo carboidrato e ainda vou perder gordura. Sim, sim senhor, sim senhora, é exatamente isso que digo, não precisa passar fome cronicamente. Como na dieta da Associação Americana de Diabetes. Se quer perder peso, terá que parar de comer antes de estar satisfeito. Agora, eu era biólogo de animais antes da faculdade de medicina. E posso lhe dizer, estudei muitos animais. Não há animal na Terra que passe semifome. Pelo resto da vida, voluntariamente, e pedir aos humanos para fazerem isso, é, biologicamente, tolo. Isso faz sentido? É biologicamente ignorante da parte de um médico que deveria entender a fisiologia humana. Dizer, ok, você só tem que comer menos e se mover mais e fazer isso pelo resto da sua vida, então comer menos implica, então eu não devo comer até estar satisfeito. É ter que parar de comer ainda com fome. Você entende a completa falta de bom senso nisso? Se você pensar assim, bem, isso não faz sentido nenhum. Nenhum outro animal para de comer antes de estar satisfeito. Mas esperam que sim. E então é nossa culpa que tenhamos uma epidemia de obesidade na sociedade moderna, porque somos todos glutões. Nós simplesmente comemos demais. Comemos em excesso. Não tem a ver com o tipo de comida que comemos. Nós somos só glutões pecadores. Comemos demais. Essa não é a verdade nem a resposta. Quantos médicos disseram a quantos pacientes? Provavelmente 1 bilhão de pessoas ouviram que precisam comer menos e se mover mais.
E qual foi o sinal que recebemos de volta dessa mensagem, Jesse, nos últimos 25 anos? Não foi um ótimo sinal, foi? Sua fala sobre animais me faz pensar na dieta como um todo. Quando olhamos a natureza e os animais, até meu cachorro. A diversidade é muitas vezes bem restrita, e eu acho que o que nos causa problemas, muitas vezes como seres humanos, é essa atração por causa dos diferentes sabores e texturas, e da diversidade disponível no supermercado. Enquanto o que você está falando hoje pode ser tão simples. E eu acho importante trazermos isso à tona porque eu gosto dessa ideia de simplicidade na minha cozinha. No número de coisas diferentes que estou comendo, na limpeza, olhe para a natureza, nós não. Olhamos para lá e vemos animais tentando comer. Centenas de tipos diferentes de comida, sejam animais ou plantas. Porque, como humanos, sentimos que precisamos dessa diversidade. Em uma palavra, marketing. Coma o arco-íris é um termo de marketing. Não é bom conselho de saúde. Não há razão para humanos comerem o arco-íris, terem dieta tão variada. O único benefício é se você come dieta predominantemente vegetal, que por definição carece de muitos nutrientes, e de uma longa lista de nutrientes só em alimentos animais. Então, talvez precise comer o arco-íris. Precisa mesmo comer coisas de todos os continentes, transportadas por navios ou aviões. Precisa mesmo fazer isso. Mas se você come uma dieta humana adequada, você não precisa comer o arco-íris. E as grandes corporações, adivinha, vão ganhar menos dinheiro. Se você não comer o arco-íris e todos esses alimentos variados que trouxeram do mundo todo, isso prejudica os lucros delas, então elas não são a favor disso. Mas se você come apenas uma lista bem restrita de alimentos que os seres humanos comem há 30 mil anos, e muitos dos meus detratores dirão, isso é um apelo à natureza ou um apelo à história. Não, é um apelo à biologia. Assim como a vaca se alimenta com sucesso apenas de capim há milhões de anos. E não é só isso. As vacas são otimizadas e prosperam quando comem apenas capim. Sua aptidão reprodutiva melhora. Tudo nelas é maximizado e funciona perfeitamente quando se alimentam apenas de capim. Então seria como um veterinário inventando essa nova linha de ração para vacas, dizendo, não, as vacas deveriam comer o arco-íris. Temos um pouco de salmão aqui para as vacas, e temos algumas ervas da Ásia, e temos algumas raízes da América do Sul. Essas vacas precisam comer o arco-íris. Seria ótimo marketing. Você faria milhões dando o arco-íris às vacas, mas vai melhorar a saúde delas? Não. Vacas descobriram isso há muito tempo. E não se desviam, pois querem ser saudáveis. Assim como quem assiste quer saúde. De novo, com o seu exemplo da vaca, fica complicado, fica caro. Por que estamos fazendo isso? Sempre que você complica algo, Jesse, você cria uma oportunidade de lucro. Por isso as pessoas falam, cara, nem sei quantas empresas de suplementos me procuraram. Ao longo dos anos, elas me mandam um e-mail. Podemos te ajudar. Você está perdendo fácil 6 dígitos por ano. Fácil. Talvez 7 dígitos deixando esse dinheiro na mesa se criássemos uma linha de dieta humana adequada, não farmacêuticos, mas apenas nutracêuticos. E poderia ser quase um suplemento de grau. Médico, meu Deus, você poderia ganhar 500 mil, 10 milhões. O céu é o limite. E eu tenho uma resposta de uma palavra. Na verdade, não é uma palavra, é um gesto. Não me interessa. Não estou aqui para ganhar 10 milhões, mas para ajudar 10 milhões de pessoas. Livre-se da propaganda e marketing e diga, sou Homo sapiens sapiens. Deve haver uma dieta que otimize nossa saúde, assim como há para vacas, lobos, cães e gatos. A obesidade em cães e gatos está altíssima. É porque damos a eles muita carne, peixe e ovos? É porque damos a eles ração, à base de grãos, de ervilha, com a qual fabricantes ganham milhões por ano. Eles
Tem grande orçamento de publicidade. Dizem como é saudável para seu amado pet. Agora todos os gatos estão diabéticos, cegos e com insuficiência renal. Todos os cães estão tão gordos que há um mercado para escadinhas para seu cachorro subir na cama. Se tem um chihuahua, compre uma escadinha, mas se tem um cão médio a grande e está tão gordo que precisa de uma escadinha, ele não come dieta canina adequada. Se seu gato é diabético, não o alimenta com dieta felina adequada. É simples assim. Gatos não desenvolvem diabetes tipo 2 à toa, só por diversão. Cães não desenvolvem insuficiência renal, diabetes e obesidade só por diversão. Eles desenvolvem isso pela comida comercializada que você, por ignorância, mas com amor, dá ao seu pet. Pare. Cães são carnívoros facultativos, ou seja, a maior parte da dieta deve ser carne. Gatos são carnívoros obrigatórios, ou seja, qualquer coisa que não seja carne prejudicará diretamente a saúde deles. Quem acha que ajuda seu pet ou o mundo tornando seu cão ou gato vegano, saiba, isso é abuso de animais. Você pode não querer abusar do seu gato ou cachorro, mas é 100% abuso. Por favor, pare. Vamos continuar nessa parte da diversidade e voltar aos humanos. Eu sei que você tem sua carne, manteiga, bacon, ovos, como uma forma de simplificar para as pessoas que querem experimentar isso. Na dieta carnívora, para obter todos os nutrientes necessários, quão restrita essa dieta pode ser? Temos pessoas que comem apenas animais ruminantes. Este é um subconjunto da dieta carnívora chamado de dieta do leão, e eu só a recomendo para pessoas com múltiplas condições autoimunes ou condições autoimunes muito graves ou condições inflamatórias graves, onde você come apenas carne de ruminantes, que na sociedade moderna seria vaca, ovelha, cabra. Esses são os 3 ruminantes que você geralmente compra em supermercados. Para cabra ou ovelha, talvez precise de mercados asiáticos ou hispânicos, mas tenho notado que ovelha, especialmente costeletas de cordeiro, está mais comum, e não é o único corte. Ruminantes são carne especial, pois têm um estômago multicameral, que faz coisas mágicas, a menos que queira se aprofundar na fisiologia. Bovina. Chamemos de mágica. O que o estômago deles transforma, capim e ervas daninhas. É mágico, com a ajuda de trilhões de bactérias. Frango e peixe são bons para carnívoros, mas são monogástricos, com uma câmara no estômago como nós. Então conseguem comer de forma muito mais ampla, diversa, comem o arco-íris, Jesse, mas o que acaba acontecendo é que a carne deles não é tão saudável quanto a carne de ruminantes. Então pode haver outra lição aí em algum lugar, mas eu acho que para a pessoa comum, frango, porco, peru e outras aves e outros animais são totalmente bons para comer, a menos que você tenha condições inflamatórias graves ou condições autoimunes graves. Nesse caso, você precisa pesquisar aquele subconjunto da dieta carnívora que é a dieta do leão. E então eu acho que pode ser bem restrito no que você come, porque eu adoraria que alguém fizesse as contas e dissesse, ok, essas 100 pessoas não vão comer nada além de carne, manteiga, bacon e ovos à vontade, o que você gostar, o que você quiser. Essas 100 ou 500 pessoas ter grupos iguais. Nós vamos trazer todo o alimento vegano de todo o planeta Terra, e se houver algo crescendo em Marte, vamos trazer isso também para que eles possam comer o mais diverso e amplo arco-íris de alimentos veganos que é possível para um humano comer. Com todos os caminhões e navios de transporte refrigerados, vamos trazer essas coisas de todos os lugares. A pessoa comendo a dieta simples de carne, manteiga, bacon e ovos disponível em todo o supermercado. Não falo da cara, criada a pasto, alimentada com capim, falo da carne, manteiga, bacon e ovos baratos. Eles receberão mais nutrição desses 4 alimentos.
do que nosso grupo que come cada raiz, fruta, folha de todos os 6 continentes do planeta onde plantas crescem. Eles vão obter mais nutrição com essa dieta muito simples, muito fácil e bastante acessível. E eu estou disposto a pagar para ver. Eu ajudarei a financiar esse estudo. Se houver algum vegano por aí, um grande influenciador vegano que assiste ao Jesse, aposto que há 2 ou 3, e você pensa, o Dr. Barry está falando besteira, não é possível. Vamos arrecadar os fundos e fazer esse estudo. E eu acho que os pobres veganos ficarão muito desapontados com os resultados. Vamos falar mais sobre a qualidade da comida, porque alguém adotando qualquer dieta neste contínuo de que estamos falando, se isso for novo para eles, eles vão ao supermercado, vão ao açougue. E essa é uma das primeiras coisas que eles vão encontrar, onde há esse espectro de qualidade da carne. Então vamos falar sobre a grande diferença que isso faz. Então, pela pesquisa que eu li, e é bem extensa, eu realmente investiguei isso não apenas na pesquisa de nutrição humana, mas também na pesquisa de nutrição veterinária. O que os animais comem? O que isso faz com a carne quando eles comem isso? Há uma gama de, digamos, diferentes qualidades de carne. O pacote promocional barato de 10 libras, de carne moída 70-30, que compraria no supermercado, o mais barato. Isso não vai ser tão bom quanto se você criasse seu próprio gado e fizesse pastagem rotacionada e os mimasse e garantisse que eles tivessem a melhor qualidade de capim, forragem e leguminosas para comer. E a pesquisa mostra que, dependendo do nutriente de que você está falando, a carne alimentada e finalizada com capim, massageada por pandas, vai ser de 3 a 10% melhor, dependendo dos nutrientes. Então, se forem ácidos graxos ômega 3, vai ser de 3 a 7% melhor. Se você está falando de algumas das vitaminas e minerais, vai ser de 5 a 10% melhor. Só porque é melhor não significa que carne barata seja ruim. Apenas a torna menos boa. E você está certo. Muitos pensam, a dieta carnívora é popular, preciso perder peso. Vou virar carnívoro. Então, assistem influenciadores que dizem, não compre carne de supermercado, quer esta carne de $42 a libra, alimentada e finalizada com capim. Tem um link de afiliado aqui, é só clicar neste link. Se pode pagar pela alimentada e finalizada com capim. Se não prejudicar seu bolso, vá em frente. É de 3 a 10% melhor para você. Mas se dinheiro é um problema, e eu não sei você, Jesse, mas houve uma época na minha vida em que eu estava completamente quebrado. E se você dissesse, ei, queremos te vender esta carne por $30 a libra, eu teria pensado, bem, acho que vou passar fome porque não posso pagar por isso. E então o que estou dizendo às pessoas é que você pode comprar carne, manteiga, bacon e ovos do supermercado mais barato, da fonte mais barata, que terá uma qualidade de nutrição melhor do que a caixa de cereal mais cara do Whole Foods, do que o pão mais caro do Whole Foods, a granola mais cara. Estou falando das coisas que nem mesmo veganos de classe média não podem pagar. Aquelas coisas veganas super caras. Carne, manteiga, bacon e ovos vão ganhar sempre. Desculpe se isso magoa sentimentos. A verdade é o que é. E eu acho que assim que conseguirmos financiar esse estudo comigo e alguns dos meus colegas veganos, eu acho que os números mostrarão definitivamente você sempre vai obter mais nutrição da carne, manteiga, bacon e ovos do que de qualquer tipo de dieta baseada em plantas, não importa o quão variada ela seja. Você falou da proporção 70-30 quando se fala de carne moída, e isso me fez pensar nesse macro e em sermos mais específicos sobre a gordura. Porque dependendo do tipo de carne, isso pode variar, mesmo dentro de um tipo de carne, de novo, a carne moída. Então, para alguém que queira tentar fazer isso e ter a melhor chance de dar certo, quanta gordura eles precisam comer? Mais do que provavelmente pensam. Qualquer pessoa que vive na sociedade moderna tem medo de gordura animal, tem medo de gordura saturada, tem medo de alimentos com colesterol alto. E por quê? Ela foi demonizada na mídia popular. Revistas, televisão, qualquer tipo de mídia popular ainda é demonizada pelas autoridades nas redes sociais agora. Seres humanos são lipívoros.
Nós amamos gorduras, desejamos gordura e precisamos de gordura. Existem centenas de coisas no corpo humano para as quais comer gordura animal saturada é benéfico. E muitas pessoas me dizem, tipo, ok, estou na carnívora, mas preciso que você me diga quanto bacon eu posso comer. Ou, estou amando meus ovos agora que parei de comer omeletes de clara, mas quantas gemas não tem problema? Elas ainda têm aquele medo inconsciente, quase que programado de gordura. Meu Deus, quantas gemas posso comer porque estou adorando? Posso comer 1 dúzia por dia? E eu só faço a afirmação cômica, contanto que você não coma mais de 100 fatias de bacon por dia, está tudo bem. Ou mais de 100 gemas de ovo por dia, está tudo bem. Porque a verdade é que não há limite máximo. O que vai acontecer na realidade, a menos que você tenha entrado em uma competição de comer gemas e esteja competindo por um prêmio de $1.000, você nunca vai comer gemas em excesso. Você tem múltiplos hormônios da saciedade no seu corpo. E todos esses hormônios da saciedade são acionados por gordura ou proteína. E quando você come gordura o suficiente, eles vão aumentar e vão te avisar. E não vai ser como se você recebesse um e-mail dizendo que comeu gordura o suficiente hoje, vai ser apenas um sinal e você vai sentir esse sinal como: não quero mais gemas de ovo hoje, já comi o suficiente, já comi bacon o suficiente, eu amo, mas não quero mais. Isso significa que você comeu o suficiente para o dia. Esse é o sinal. É o mesmo sinal que todos os outros animais no planeta Terra ouvem todos os dias de suas vidas. Todo animal selvagem tem os mesmos tipos de hormônios, que lhes dizem quando estão com fome e quando se nutriram o suficiente. Temos isso. Pessoas foram treinadas a não confiar no corpo. Fomos treinados. Vivemos em ignorância treinada, Jesse. Quando se complica algo, há oportunidade de lucro para empresas. Quando se pensa, nutrição humana, meu Deus, precisa de nutricionista com PhD. Precisa ir a um grupo, entrar em grupo de Facebook, comprar esses suplementos. É tão complicado? Na verdade, é simples. Depois que ignora o ruído, a propaganda e os textos publicitários. Na verdade, é bem simples. Ouça seu corpo. Ele está te dizendo que você está com fome? Da mesma forma, ouça seu corpo. Ele diz que não quer mais gemas? Provavelmente já comeu gordura suficiente hoje. Não quero mais bacon. Provavelmente já comeu gordura suficiente, pelo menos por esta parte do dia. O mesmo para a proteína. Tenho medo de comer proteína demais. Na dieta carnívora. E são as mesmas pessoas que bebem meio galão de shake de proteína por dia, mas se preocupam em consumir proteína demais se comerem toda essa carne, ovos e peixe. É que fomos treinados para ser ignorantes quando se trata de nutrição humana. E isso é parte da minha missão, apenas dizer: ei, seu corpo dá conta. E eu também pergunto às pessoas: quantas vezes você respirou no último minuto? Todos reagem igual. Devo monitorar? Preciso saber? Imediatamente pensam: meu Deus, outra coisa para monitorar. E eu digo: não, eu estava sendo sarcástico. Você não precisa monitorar quantas vezes você respira por minuto. Seu corpo cuida disso. Ele não precisa da sua ajuda. Você poderia controlar sua respiração conscientemente, mas vai ser ruim para você se fizer isso. Vai te prejudicar. Você vai hiperventilar ou hipoventilar, e aí você vai ter problemas. E quanto a quantas vezes seu coração bateu nos últimos 60 segundos? Você sabe? E muitas pessoas estão monitorando isso e literalmente tentam interferir na sua fisiologia e fazer algo a respeito. Pare com isso. Cale a boca. Afaste-se do Apple Watch ou do Oura Ring. Você não pode controlar nada disso. Se tiver dieta humana adequada, sono adequado e vida adequada, seu corpo é autorregulado. Para tudo isso, incluindo fome, apetite, saciedade e nutrientes, tudo programado no seu DNA. Você não precisa de nada disso, que muitas vezes custa centenas, se não milhares de dólares. Desculpe, sei que acabei de causar algumas falências e fiz o preço de algumas ações cair, mas, desculpe, estou aqui pela saúde das pessoas, não pela saúde da economia. Você levou a pergunta para outra direção e fico feliz, pois é importante falar do limite máximo também. Mas eu abordava a falta de gordura suficiente na dieta.
Pessoas que começam com peito de frango, carne moída com pouca gordura. Fale como, se elas fizerem isso. E não consumirem gordura suficiente, isso pode ser um problema. É um problema enorme. E esse é o problema predominante. Para pessoas que estão comendo mais carne ou tentando uma dieta carnívora, é que elas com certeza vão consumir pouca gordura. Isso vai acontecer. É o problema mais comum, eu acho, para a maioria das pessoas na dieta carnívora e se manifesta como fadiga por falta de gordura, sem ânimo, sem energia, não consigo, simplesmente sem energia. Isso porque, ao adotar uma dieta cetogênica rica em carne, ou uma dieta ketovore ou carnívora rica em gordura, você deixa de ser um queimador de açúcar. Este é outro aspecto da fisiologia pouco falado. A maioria dos médicos não tem ideia de uma segunda fonte de combustível que humanos podem usar, as cetonas e ácidos graxos e triglicerídeos. Eu não, pouquíssimas células no corpo. Não podem queimar cetonas como combustível, ou triglicerídeos ou ácidos graxos, dependendo da célula. Há uma lista curta que pode contar nos dedos de uma mão de células que não podem usar isso, que precisam de glicose, algumas no testículo, algumas no ovário. Todos os glóbulos vermelhos precisam de glicose, e pode haver algumas células no olho humano e no cérebro humano que precisam de glicose, mas seu corpo pode produzir essa glicose sempre que precisar. E então, a grande maioria das pessoas tem esse medo inconsciente, incutido nelas, de gordura animal. E então elas dizem, ok, vou tentar isso. Então elas fazem a carnívora com peito de frango sem pele e bistecas de porco sem gordura, porque não conseguem comer bacon, tem muita gordura, dá para ver as tiras de gordura na fatia. E elas comem ovos agora, mas dizem, eu como 6 ovos, mas jogo fora 3 das gemas porque é muita gordura. Não sei. Mas não é assim que se faz a carnívora. É você. Não terá sucesso porque terá uma falta de energia enorme. Sua pele e cabelo sofrerão. Você simplesmente se sentirá infeliz. Seres humanos são lipívoros, que significa amantes de gordura. Uma das primeiras pesquisas paleoantropológicas que li foi de uma mulher chamada Jessica. Esqueci o sobrenome dela, mas ela é de Stanford ou Harvard, paleoantropóloga. E ela disse que nós agora praticamente sabemos que os primeiros alimentos de origem animal que os humanos comeram foram o cérebro e a medula óssea de grandes animais previamente abatidos. Então, leões ou uma hiena faziam uma grande caça e comiam toda a carne magra e as vísceras que quisessem. E então nós, ou apenas sentávamos e esperávamos eles irem tirar uma soneca, ou mais tarde descobríamos como assustá-los com um grupo de 10 ou 20 de nós. E então nós pegávamos pedras bem grandes e conseguíamos quebrar o úmero e o fêmur e o crânio e pegar o cérebro e a medula óssea, que são quase pura gordura. Então, mesmo o maior tigre-dentes de sabre não conseguia quebrar o crânio de um grande bisão que eles haviam matado. Ele não conseguia quebrar os ossos grandes, o úmero ou o fêmur, e chegar à medula. Medula e cérebro permanecem frescos e comestíveis por dias após a morte do animal. Descobrimos isso por sermos curiosos, sempre fuçando, verificando e tentando coisas novas. Descobrimos isso e provavelmente é graças aos ancestrais que temos este cérebro grande e gordo, pois agora tínhamos acesso a esta fonte maravilhosa e deliciosa de gordura que nunca tivemos. E então, mais tarde, começamos a caçar e matar esses animais nós mesmos, à medida que desenvolvemos o armamento para isso, e agora somos este Homo sapiens moderno. E então, qualquer um que vá tentar a keto, ketovore ou carnívora tem que comer a gordura animal que vem com a carne que está comendo. Provavelmente você precisará cozinhar a carne em gordura animal. E provavelmente precisará colocar um pouco de gordura animal, também conhecida como manteiga, em cima da carne depois de cozinhá-la. Só então estará consumindo a gordura que seu corpo deseja, que seu cérebro precisa e que todos os seus órgãos internos precisam para a saúde ótima, o objetivo que todos buscamos. Fico feliz que abordou a gordura. Era aí que eu ia chegar.
Além da manteiga no bife, como mencionou, outra forma de aumentar a gordura com banha, sebo, manteiga. Então, você nunca mais vai comprar carne moída 90-10 ou 85-15. Você vai comprar. A pior que você vai comprar é a 80-20. E se você tiver acesso ao gerente do açougue ou a um açougueiro, você vai pedir para eles fazerem uma moagem 70-30 para você, que é 70% magra, 30% de gordura, porque isso vai te dar uma proporção de cerca de 1:1 de gordura para a proteína. Esse é o ponto ideal onde a maioria das pessoas precisa começar. Alguns precisam de mais gordura, mas para todos, 1:1 de gordura e proteína é um ótimo ponto de partida. Uma fatia de bacon tem cerca de 1:1 de gordura e proteína. A gema do ovo, não o ovo inteiro, mas só a gema, tem cerca de 1:1 de gordura para proteína. Muitos nutricionistas, Jesse, dizem que a gema é pura gordura. Não, é 1:1 de gordura e proteína só na gema. Se comer o ovo inteiro, é 3:1 ou 4:1 de proteína para gordura. Para muitos isso é magro demais. Então, quando cozinho uma dúzia de ovos, o que farei em breve? É quase 1 da tarde aqui. Vou quebrar meu jejum. Depois disso, eu vou comer uma dúzia de ovos e provavelmente vou jogar fora 5 ou 6 das claras. Para aumentar a ingestão de gordura, vou cozinhar provavelmente quase 1 quilo de carne moída 70-30. E vou cozinhar na gordura de bacon e depois provavelmente vou colocar um pouco de manteiga por cima. Então vou comer quase 1 quilo de carne moída e uma dúzia de gemas e 6 claras, com um pouco de manteiga por cima. É assim que vou quebrar meu jejum de hoje. Incentivo a todos. Nunca jogue fora uma gema, nunca tire a gordura da carne. Se for comer bife, bisteca de porco ou aves, coma as coxas e sobrecoxas com pele. Nunca. Na vida, coma peito de frango sem pele. Se comer, não podemos ser amigos. Sinto muito. Fale mais sobre a sua dieta hoje em dia. Você nos deu uma ideia com o jejum e com o que você vai quebrá-lo. Mas fale sobre qual é a sua janela de alimentação e também quais são algumas das diferentes escolhas alimentares que você está fazendo. Temos uma fazenda grande nas colinas do centro-oeste do Tennessee. E, bem grande agora, continuamos comprando terrenos. Tenho um rebanho de ovelhas. Tenho cerca de 60. Ovelhas Katahdin e Saint Croix. Hoje de manhã levantei, tomei café e fui mover as ovelhas para um novo pasto. Eu cortei algumas árvores, tudo em jejum, levantando troncos pesados e fazendo pilhas de galhos. Eu faço isso diariamente, é todo dia para mim. Esse é meu treino, não tenho academia. Então, entre 2 e 4 da tarde, quando começo o que eu disse antes, quando sinto de verdade, fome fisiológica, entro e tomo banho, pois fico fedido voltando do verão do Tennessee com 35 graus e 100% de umidade. Tomo banho e quebro meu jejum. E é entre 2 e 4 da tarde, normalmente. E eu como até não aguentar mais nenhum pedaço de carne e ovos. Às vezes, eu como um pouco de salmão ou atum. Às vezes, eu incluo outros tipos de carne. A Neisha, ela sabe fazer umas sobrecoxas de frango que são dos deuses. Às vezes como sobrecoxa de frango, mas na maior parte é carne e ovos, pois é o que temos. Ou carne de carneiro e ovos, pois temos acesso à bela carne de ovelha criada a pasto, e um freezer cheio disso e de uma vaca que compramos de um fazendeiro local, é o que comemos. E é o que Beckett, meu filho de 6 anos, come, e a Bonnie, minha filha de 3 anos. Para as crianças adicionamos frutas vermelhas, castanhas e, de vez em quando, guloseimas. Mas a base da dieta deles, aos 3 e 6 anos de idade, é carne e ovos. Neisha é o que chamamos de cetovora. Ela tinha Hashimoto severo e se come muitas plantas, mesmo saudáveis, tem crise de Hashimoto, crise de sintomas de Si. Então, a base da dieta dela é carne e ovos. E adiciona vegetais e temperos. Essa é a dieta que toda esta casa come. Nossos 2 cachorros comem predominantemente carne. Compramos fontes baratas de carne para eles porque temos um frigorífico aqui na cidade. Então eu tenho acesso a muitas vísceras saborosas e pedacinhos e restos dos animais processados que nossos cachorros comem. Temos 2 gatos que são 100%, tudo o que eles comem é carne e peixe. E isso é 100% da dieta deles.
porque eu amo cada membro da nossa família, incluindo os animais de estimação, e quero que todos eles tenham uma saúde ótima. E então, eu como apenas uma refeição por dia? Não, depende. Às vezes, por volta das 6 ou 7 da noite, se sinto fome de novo, e alguns dias sinto, como uma segunda vez. Geralmente é uma refeição menor, talvez meio quilo de carne moída e mais 3 ou 4 ovos, e pronto, acabou. Então é uma ou duas refeições por dia. Isso realmente depende de muitas variáveis, da situação social, familiar, do trabalho e até mesmo da hora em que acordei. Mas, no geral, minha dieta é de uma ou duas refeições por dia. Nunca como até estar com fome de verdade, a menos que, visitando parentes, eles façam um grande café da manhã. Belisco só para ser social e educado. Não sou babaca, mas não ataco o café da manhã farto só porque está na mesa, pois assim não se tem saúde ótima, mesmo comendo certo. Já disse antes, você pode engordar facilmente na dieta carnívora ou na keto. Se você faz 3 refeições com 3 lanches, mesmo que coma alimentos keto e carnívoros, pode sim engordar. Porque não fomos projetados para comer assim. Fomos projetados para comer uma ou duas, talvez 3 vezes por dia. E só. Pesquisar uma dieta humana adequada também está me levando a fundo na arqueologia, Jesse. Quem diria que um médico de família do Tennessee estaria estudando arqueologia e antropologia? Mas você sabia que antes da Idade Média era considerado pecaminoso. Comer mais de 2 refeições por dia era mal visto social e religiosamente. É daí que veio a definição da palavra glutão. Se você fizesse 3 grandes refeições por dia e ficasse beliscando, você era um glutão, e as pessoas te evitariam socialmente. Você, literalmente, poderia ser excomungado por isso, pois as pessoas sabiam que não é assim que se come. Não se deve comer assim que acorda de manhã. Em diferentes culturas, tomava-se café da manhã e almoço, ou almoço e jantar, e só. Era o padrão para todas as principais culturas que dominaram a Terra. Não se fazia 3 refeições com lanches. Seria evitado na sociedade educada se fizesse isso por glutão. Como você come sua carne moída? Você coloca na frigideira com os ovos e simplesmente mistura tudo? Você faz hambúrgueres? Fale como incorpora isso. Às vezes faço hambúrgueres ou pego meio quilo de carne moída, corto em fatias e cozinho na air fryer para variar. Mas o que costumo fazer é jogar quase 1 quilo numa frigideira gigante de ferro fundido que comprei no eBay. É daquela, marca boa, com a cruz suíça. Griswold. Sim, Griswold que comprei. Paguei caro, mas é uma frigideira linda. Provavelmente tem mais de 100 anos. Coloco quase 1 quilo de carne moída, desfaço em pedaços, cozinho até ficar quase mal passada. Aí eu quebro meus ovos ali. E então misturo tudo e faço tipo um grande mexidão com isso. E eu sempre coloco um pouco do tempero pluck, que é um tempero feito com miúdos. Ou eu coloco um pouco de Redmond's Real Salt. E às vezes eu coloco umas gotas de minerais salgados e só salpico por cima porque tem gosto salgado. E então, aí, a gente tenta pegar nossa carne moída, que inclua coração e fígado. Ao abater uma vaca, sempre dizemos ao frigorífico que nossa carne moída tenha coração, fígado, baço, pulmão. Rins eu sinto o gosto, não gosto. Mas se colocar pouco fígado, não sente o gosto. Fica com gosto de carne moída. Agora você transformou sua carne moída em um superalimento, com mais nutrientes que qualquer comida na Terra. Geralmente é quase 1 quilo. E talvez 8 ou 12 ovos quebrados ali, mexidos juntos. E simplesmente como de colher. Como uma pessoa sem modos. Não tem etiqueta nenhuma nisso. Eu fico aqui pesquisando, trabalhando em um vídeo, comendo minha carne moída com ovos de colher. Bem, pense no adjetivo negativo que você usaria para alguém sem classe. É assim que eu como minha. Carne com ovos, sempre cozida na gordura de bacon, sempre com alguns minerais diários e um pouco de manteiga por cima. Quando mencionou minerais, pareceu que apontou para a garrafa preta e branca atrás de você. O que é aquilo, especificamente? Há quanto tempo faço isso? 8 anos, Jesse. Te falei sobre os acordos de suplementos que recusei. Há 3 produtos, sobre os quais falo.
e são os suplementos ancestrais, cápsulas de fígado que são fígado dessecado, desidratado e moído, para quem não aprendeu a gostar de fígado ou a colocá-lo na carne moída. Isso é temporário até você crescer e aprender a comer seu fígado de alguma forma. Pode tomar, tudo bem, mas assim que crescer e comer seu fígado, não desperdiça mais dinheiro com isso. Eu criei isso com o Chris Bear, o presidente da Keto Chow, e se chama Minerais Salt, e tem todos os minerais que os habitantes da sociedade moderna geralmente são deficientes. Iodo, molibdênio. Também tem os eletrólitos, que também são minerais, tem um gosto bem salgado, algumas pessoas não gostam, outras adoram. E depois o tempero pluck, porque é basicamente miúdos moídos. Com um pouco de sal e algumas especiarias adicionadas, são ingredientes bem puros. Essas são literalmente as 3 coisas sobre as quais eu falo, no que diz respeito a produtos. Porque eu os uso diariamente, eu confio neles, eu fui ao lugar onde são feitos, eu sei que são fabricados. Eu conversei com o CEO, o presidente ou ambos, e recebi a garantia deles de que me avisarão se algum dia mudarem a fórmula. E por isso eu simplesmente não falo de nenhum outro produto, porque não confio nas pessoas. Pessoas são motivadas pelo lucro, o que é normal. Sou americano, adoro a motivação pelo lucro, mas não na nossa comida nem na nossa saúde. Você tem que ser transparente, você tem que ser honesto e você tem que ser ancestralmente apropriado, ou eu nunca vou falar do seu produto. E quanto a outros suplementos que são bem comuns no nosso mundo, vitamina D, óleos ômega, magnésio, são coisas que você usa de vez em quando, ou não? Sim, com certeza. Magnésio, potássio. Eu uso LMNT sem sabor. Se estou na fazenda suando em bicas, eu uso LMNT sem sabor. Eletrólitos. Eu tomo no inverno. Eu tomo um suplemento de vitamina D3K2 que compro na Amazon. Eu nunca vi uma empresa com a qual eu esteja disposto a trabalhar. Eu nem vou dizer a marca. Eu também suplemento com iodo de Lugol. Eu uso a marca J. Crow's que comprei na Amazon. Eu não tenho nenhuma afiliação com nenhuma dessas empresas de jeito nenhum. Eu não ganho 1 centavo. Mas eu acredito que a grande maioria das pessoas é deficiente em iodo. A menos que você viva perto do oceano, a uma distância de até 32 quilômetros e coma carne, manteiga, bacon e ovos que foram criados especificamente nessa área, ou uma grande quantidade de frutos do mar, você certamente será deficiente. Iodo é super importante, poderíamos falar, por 2 horas, e não cobrir o suficiente. Sim, é literalmente isso. Ninguém precisa de suplemento de ômega 3. Não precisa. Não precisa de suplemento de vitamina A ou E. Se comer carne, manteiga, bacon e ovos, e um pouco de fígado 2 ou 3 vezes por semana, obterá tudo. Não precisa de nada. O único que talvez não consiga o suficiente é vitamina D3, K2 e iodo. À medida que dou o exemplo com minha fazenda regenerativa, onde rotaciono as ovelhas a cada 2 ou 3 dias para um novo pasto, conforme isso se populariza e vira moda, e convertemos antigos campos de soja e milho em pasto, recuperando o solo e liberando a nutrição que está nele, muitas vezes a 20 pés de profundidade, pois maltratamos o solo por décadas, em alguns casos, séculos. Não precisaremos de suplemento nenhum. Poderá comer apenas carne, manteiga, bacon e ovos, terá tudo e brincará no sol sem camisa, e terá tudo o que precisa para viver uma vida abundante, feliz e saudável. Vamos voltar para a questão do iodo. Eu já dei algumas entrevistas falando sobre isso. Eu sei que você tem algumas entrevistas, vídeos que você fez no seu canal. Você já falou um pouco sobre isso, mas você é uma das vozes que defende o uso disso. E muita gente não, e muita gente tem medo desse suplemento. Então acho importante a gente aprofundar nisso. E você mencionou o Lugol. Vamos falar sobre a dosagem, o que você toma. E por que você não tem medo? Aprendi sobre iodo e como. Há uma epidemia de deficiência ao ler o livro do Dr. David Brownstein, provavelmente em 2008. Sei lá, faz uma eternidade. Fiquei tipo, caramba, não acreditei cegamente no Dr. Brownstein. Aí eu pensei, aquilo abriu minha mente. Ok, deixa eu pesquisar sobre isso. E eu descobri que a maioria dos solos é tão pobre em iodo
ou está esgotado, ou o solo foi tão degradado que o iodo fica preso e inacessível para as plantas. E se o iodo não está na planta que você come, você não vai obter iodo daquela planta, mesmo que ela seja supostamente rica em iodo. Se a vaca, o porco ou a galinha que você come não pastou na grama ou comeu insetos ou vermes que vieram de um solo rico em iodo, não importa o que o Food Data Central do USDA diz sobre o teor de iodo, não terá iodo suficiente. Esse é o ponto 1. Como disse, se mora a menos de 20 milhas do litoral, ou em uma ilha. Seu solo provavelmente tem iodo suficiente. E se come plantas que crescem lá ou animais que pastam lá, provavelmente ficará bem. Ou se você come peixe do oceano, você vai ficar bem. Agora, eu aprendi que os japoneses, às vezes, na dieta média deles, eles comem 17 gramas de iodo todo, dia a vida inteira. Isso dá 17 mil microgramas. Agora, eles querem 17 gramas. Eu falei errado, 17 miligramas. Todo dia, o que dá 17 mil microgramas. Agora, nosso governo federal aqui nos Estados Unidos diz que você precisa de 150 microgramas por dia. O que isso vai fazer é evitar que você tenha bócio, o que literalmente não é o ideal. É só o mínimo que você precisa para não ter bócio. Se alguém leu história, sabe que na Primeira Guerra Mundial havia dezenas de milhares de jovens que o exército americano não podia recrutar por terem um bócio enorme. Moravam em Minnesota, Wisconsin, Illinois, Indiana, Montana, nesses lugares. É chamado de cinturão do bócio, porque eles estão tão longe do oceano que simplesmente não há iodo nenhum lá. E eles também comiam comida de pobre, basicamente vivendo de milho, trigo e feijão. E não há iodo nisso porque o solo não tinha iodo. Todos tinham esse bócio gigantesco. Não se pode mandar um rapaz para a guerra se ele tem esse bócio enorme, pois não será um soldado em sua melhor forma. Daí surgiu a iodação do sal. Outros países seguiram o exemplo. Na verdade, alguns países colocam iodo na dieta de outras formas além do sal. Não vou entregar o ouro. As pessoas podem pesquisar e descobrir como outros países inserem iodo na dieta. Então, por que precisamos desse iodo? É tudo por causa da sua glândula tireoide? Errado. A questão é, tem um vídeo no YouTube com a pesquisa, provando isso nas notas do programa, que pode clicar e ler. Toda a linhagem celular. Há centenas de tipos de células no corpo humano. Toda a linhagem celular que já analisamos tem algo em sua membrana celular chamado simportador, de iodeto, de sódio. Isso é uma pequena máquina em cada célula do seu corpo, e até onde sabemos, está em toda e qualquer célula do corpo humano. Nunca encontramos uma célula no corpo humano sem um NIS, simportador de iodeto de sódio. É uma pequena máquina que expele sódio e puxa iodeto de potássio. O corpo humano não faz coisas que não o beneficiem. Isso seria um desperdício de energia. Essas células não estão puxando iodo para dentro à toa, porque é popular, porque é um meme, não estão fazendo isso. Estão fazendo porque precisam desse iodo. A mensagem principal é que iodo não é só sobre a sua tireoide. Agora, se você estudou um pouco, ou se é uma mulher com doença fibrocística da mama, você também sabe que o tecido mamário, tanto em homens quanto em mulheres, ambos homens e mulheres têm tecido mamário. As mulheres, em média, têm mais. Tecido mamário também concentra iodo. Há uma razão para isso. Há várias razões para isso. Se leu um pouco ou tem doença fibrocística da mama, não é só a tireoide, é também o tecido mamário. E se leu um pouco mais, pensa, mas as glândulas salivares também concentram iodo. Isso é estranho. Por que será que elas fazem isso? Mas quando você descobre a verdade, Jesse, que toda célula do corpo humano precisa de iodo e, ativamente, coleta iodo da corrente sanguínea, aí você pensa, meu Deus, então, se toda célula do meu corpo faz isso, e lembre-se também que eu sou biólogo animal, toda célula de todo animal que já estudamos, Jesse,
tem um importador de iodeto de sódio e puxa iodo do ambiente para dentro do seu corpo. Agora, quem pode saber disso e saber a verdade sobre isso? Leia a pesquisa no meu vídeo do YouTube sobre iodo e pensar, ok, bem, isso deve significar, por definição, que o iodo é um negócio muito importante. Sim, na verdade, há muita pesquisa em países europeus e escandinavos sobre iodo e o desenvolvimento cerebral em crianças. Pode literalmente adicionar 10 pontos à pontuação média de QI. Há problemas com a pontuação de QI. Concordo. Sei. Não vamos entrar nisso. Mas se pode aumentar o QI do seu filho em 10 pontos, em média, garantindo iodo suficiente na dieta enquanto o cérebro se desenvolve. Qual é? Isso torna a coisa toda realmente muito importante. A suplementação de iodo vai literalmente fazer a doença fibrocística da mama desaparecer. Vai fazer sumir. Vai fazer um bócio. Desaparecer. Fazer sumir. E então, cada célula do seu corpo, obviamente, se beneficia de ter bons suprimentos de iodo na sua dieta, senão suas células não estariam puxando-o do ambiente externo. O iodo é algo muito importante. O médico comum não faz a menor ideia de nada do que eu acabei de dizer. Então, se você for ao seu médico, é provável que ele brigue com você. Se você disser a ele que está tomando um suplemento de iodo, é provável que ele diga, meu Deus, não, porque eles se lembram que, quando eram crianças, havia medicamentos que a avó deles, se eles ralavam o joelho, ela passava no joelho, que tinha uma caveira com ossos cruzados. Eles se lembram e pensam, não, você não vai querer fazer isso. E sabem que você pode matar a tireoide de alguém com iodo radioativo. Não é isso que vem em um suplemento de iodo, mas você pode, com certeza, matar a tireoide de alguém com iodo radioativo. Mas não é isso que tem no suplemento. E então, a gente meio que se lembra dessas memórias estranhas e vagas de, acho que isso é ruim. Caveira com ossos cruzados, matou a tireoide dele. E aí a gente aplica isso a simplesmente, obter iodo na sua dieta. E é uma tolice, mas só a espécie humana consegue ser tão inteligente, mas ainda ser tão suscetível a uma tolice tão absurda. É uma espécie realmente fascinante, não é mesmo? Não, com certeza. E eu sei que o Lugol é o que você recomenda. Como alguém descobre a dosagem? Então, eu normalmente coloco 3 gotas de Lugol a 2% na minha xícara de café da manhã. E então, como eu disse, de vez em quando eu como um pouco de atum, um pouco de salmão. Mesmo o atum mais barato e o salmão mais barato serão uma ótima fonte de iodo. Se você quiser tentar uma alimentação predominantemente à base de plantas, por favor, não faça isso. Mas se fizer, então qualquer tipo de vegetal marinho, alga marinha, será uma excelente fonte de iodo na sua dieta. Além disso, os minerais da Salt ET, eles têm iodo adicionado, acho que 300 mg por dia. Então não é o suficiente, mas pelo menos vai te dar o bastante para você nunca desenvolver bócio e vai dar um pouco para o resto das suas células e seu corpo usarem. Nós estamos trabalhando para aumentar a quantidade de iodo nos minerais da Salt T neste exato momento. Estamos tentando descobrir como fazer isso enquanto nos mantemos fiéis ao que eu disse antes, de ingredientes 100% limpos, confiáveis e transparentes. E estamos trabalhando nisso agora. Mas o iodo é algo muito importante. Ninguém precisa ter medo de iodo. Agora, o Dr. Brownstein, que eu mencionei antes, ele recomenda algo entre 25 e 50 miligramas por dia. Isso dá de 25 mil a 50 mil microgramas por dia. O médico comum vai pirar se você disser que toma essa quantidade de iodo. Mas a pesquisa é definitiva sobre isso, não há nenhum mal que aconteça às pessoas por tomar essa quantidade de iodo. Eu não recomendo tanto assim, mas se você quiser tomar mais, 2 ou 3 gotas de Lugol a 2% dão cerca de 5 miligramas ou 5.000 microgramas. Essa é minha dose diária, 5 miligramas por dia. Mas se quiser tomar 10, 25, 50 miligramas, não acho que fará mal. Lembre-se que o japonês médio come 17 miligramas por dia apenas em sua dieta diária porque ela é muito cheia de frutos do mar, vegetais marinhos e algas marinhas. Eles consomem de 17 a 20 miligramas por dia, apenas em suas dietas normais, mesmo que não estejam tentando otimizar para o iodo. Não há literalmente nenhum resultado ruim disso na sociedade ou literatura médica japonesa que consultei,
Então não pode dizer, isso é perigoso? Baseado em quê? Mostre-me a pesquisa. Adivinha? Eles quebram a cara porque não há pesquisa mostrando isso. A maioria, se colocar 2 ou 3 gotas de Lugol a 2%, existe o de 5%, não terá problema. Coloque isso na comida ou bebida diariamente, ficará feliz por ter feito e não vai causar câncer de tireoide, não vai causar hipertireoidismo e não vai causar ou piorar a tireoidite de Hashimoto. Esses são mitos na comunidade médica, que não são absolutamente verdadeiros e são mitos perpetuados por alguns autores e gurus por quem eu tenho muito respeito e de quem sou amigo, mas eles simplesmente estão errados sobre isso, simplesmente errados. Pelo que compartilhou sobre crianças e QI, você tem filhos pequenos. Como você faz para garantir que eles recebam iodo suficiente? Como eu otimizo o QI dos meus próprios filhos, do meu sangue? Vamos fazer essa ser a pergunta. Ok. Essa é uma pergunta sexy. Então eu garanto que eles consumam iodo. Os dois ainda bebem leite de cabra. E pelo menos uma vez por dia, quando eles não estão olhando, eu coloco uma gota de Lugol 2% no copinho de leite de cabra que eles vão beber. Beckett é enjoado. Se me visse, não beberia o leite. Faço escondido para garantir que consumam vitamina D3. Tenho gotas de D3K2 só para eles. Coloco escondido no leite de cabra uma vez ao dia, só algumas gotas. Dose apropriada para o peso. Além disso, garanto que consumam bastante gordura animal na dieta. Essa é a número 3. Vão contando porque tem mais uma. Eu garanto que eles consumam bastante gordura animal saturada na dieta porque o cérebro humano precisa disso para o desenvolvimento. Conversava com um cara, ele disse, eu falava da carnívora e ele, minha avó, quando criança, fazia isso, sempre que um bebê nascia, ela fazia, lembro de pegá-la no flagra, ela ia escondida com um pedacinho de gordura de porco ou de boi e colocava na boca do bebê. Uma das mães a pegou e disse, o que faz? Ela respondeu, tem que fazer isso. Senão o cérebro do bebê não se desenvolve direito. Isso é só uma anedota. Uma avó em algum lugar do Tennessee. Aí fui pesquisar porque é assim que meu cérebro funciona. Preciso pesquisar. Será que tem outros? Adivinha só, Jesse. Há múltiplos casos registrados na antropologia e arqueologia de que essa era a prática padrão para recém-nascidos ou bebês na fase de dentição prestes a comer sólidos. Gordura animal era frequentemente o primeiro sólido na boca deles, por milhares de anos. Me arrepia pensar nisso. Essas avós, tias e bisavós, elas sabiam disso. Antes de existir uma escola de saúde pública de Harvard ou uma escola de nutrição de Tufts, elas tinham sacado que esses bebês precisam de gordura animal na boca o mais cedo possível porque isso ajuda o cérebro deles a se desenvolver. Aí a última coisa, número 4, Beckett e Bonney. O Beckett tem 6, a Bonney tem 3. Eles nunca ingeriram um único cc de água fluoretada. Até onde eu sei, eles nunca ingeriram flúor, nunca em suas curtas vidinhas. Se ingeriram, veio da fonte de água natural, porque existem algumas fontes de água natural que têm um pouquinho de flúor, mas eles nunca beberam e nunca beberão água fluoretada. Essas são as 4 maneiras que eu otimizo o potencial de QI dos meus filhos. Agora cabe a eles fazer algo com esse QI. Não sou responsável por isso. Como pai, só posso otimizar a capacidade deles de ter o QI mais alto. E aí é tarefa deles como adultos fazer algo com esse QI. Já que você está falando de água, você mencionou antes a água de rio para beber. E para banhos, chuveiros, pela casa, você filtra essa também? Algumas pessoas são puristas e querem que toda a água que consomem seja pura. Não as culpo. Se pode pagar por essa solução, instale um filtro central em sua casa e filtre cloreto e fluoreto. Você tira outras coisas com um filtro central de boa qualidade. Nós não temos. Não acho que seja um grande problema. Não acho. Temos algo na pele. Células mortas. Chama-se extrato córneo. E isso te protege de absorver coisas apenas da água. Agora você pode usar bases de óleo e
derivados de petróleo para fazer as coisas serem absorvidas pela pele. Mas se algo está apenas dissolvido em água, não vai absorver muito. Se você toma um banho de chuveiro e a água é fluoretada, não vai absorver flúor ou cloreto significativos da água do chuveiro. Se toma banho de banheira por 1 hora e partes do corpo não cobertas pelo extrato córneo, membranas mucosas na área íntima, pode absorver um pouco, ainda não é motivo suficiente para se preocupar. Então, se você não pode pagar por um filtro central, se você garantir que cada gota de água que você bebe e usa para cozinhar, seja passada por destilação ou osmose reversa, e muita gente diz, não vai ter minerais. Bem, adivinha? Você coloca um conta-gotas cheio disso lá e agora você tem a melhor água mineralizada do planeta Terra. Então eu não acho que você absorve o suficiente para fazer diferença da água em que você toma banho. Mas se você cozinha com ela ou a bebe, 100%. Ela precisa ser não fluoretada. Deixa eu dizer isso. Muita gente não sabe. Se você bebe qualquer refrigerante, de Coca-Cola a Pepsi, Dr. Pepper, Mountain Dew, a Zevia, a menos que eles digam especificamente no rótulo ou no site, ele foi feito com água municipal fluoretada. Muita água engarrafada que compra, como Dasani, é literalmente água da torneira de algum município que é fluoretada, que eles passam por alguns abrandadores, condicionadores e um filtro para fazer com que tenha um gosto. Bom, se é que a água pode ter um gosto bom ou simplesmente não ter gosto, basicamente ser só molhada, mas ainda tem flúor. A maioria dos sucos de fruta que você compra no supermercado é reconstituída com água fluoretada. Toda a comida pronta que tem adição de água e que você compra congelada ou fresca no supermercado, foi feita com água fluoretada. Muita gente pensa, não, compramos água engarrafada, provavelmente é fluoretada, a menos que diga especificamente no rótulo ou site que é livre de flúor. Não é livre de flúor. Muita gente pensa, não, diz na embalagem, suco de laranja espremido na hora ou fresco, querido. Isso não existe, não dá para transportar. Eles o condensam, desidratam até virar um óleo e perto da sua casa o reconstituem e adicionam aromatizante de laranja e outras coisas para que pareça fresco. Contém água fluoretada. Desculpe estourar sua bolha, mas é assim que a sociedade moderna faz a comida. Não espremeram laranjas, colocaram numa caixa e enviaram para o Tennessee. Não é assim que funciona. Você precisa pesquisar. Não pode confiar no marketing nem na publicidade. Se bebe um líquido comprado no supermercado, é quase certeza que tem flúor. Café gelado, cafés prontos, quase todos feitos com água fluoretada. Sinto muito. Sei que agora você está tipo, merda, tenho que voltar e olhar tudo. Eu sei. Isso faz parte de ser um adulto, ciente, alerta e prestando atenção. Você tem que realmente se esforçar para que sua família tenha a melhor saúde possível. E para escovar os dentes, você pega aquela água de Ró e escova com ela? Não. Então, uma curiosidade para você em 2014. Aqui no condado de Benton, eu fui à Câmara Municipal e consegui os 3 dos 5 votos que eu precisava para remover o flúor do abastecimento de água municipal do condado de Benton, lá em 2014, muito antes de ser legal tirar o flúor da água. Então a água que usamos aqui já é livre de flúor. Fora qualquer flúor que ocorra naturalmente, com o qual eu não me importo, porque o corpo humano foi exposto a isso por milhões de anos. Então eu não ligo para isso. Me importo com o flúor adicionado. Não, nós escovamos os dentes com água da pia e tomamos banho com água, mas a nossa não tem flúor. Não acho que seja. Se quer ser perfeito, poderia pegar água de osmose reversa, ter uma jarra no banheiro e usar para escovar os dentes. Não acho necessário. Nossos filhos nunca usaram pasta de dente com flúor, nem nós. Outra marca, vou dizer a marca, é Boca, porque é sem flúor e tem hidroxiapatita. É uma marca de pasta de dente. Não tenho afiliação com eles, não ganho 1 centavo, mas isso pode ajudar a remineralizar seus dentes e adicionar cálcio e fortalecer o esmalte. É clinicamente comprovado e não tem flúor. E é isso que as crianças usam para escovar os dentes.
E eles nunca, nunca, nunca foram expostos ao flúor, se depender de mim. Uma coisa que eu ouvi e falar sobre isso me dá vontade de pesquisar mais nessa área. É o vapor. Digamos que você está no chuveiro e está inalando cloro porque está na água. Não é algo que você está bloqueando. Isso é algo que você considera colocar em prática? Talvez. É o seguinte, o que digo a todos é, faça o melhor que puder. Faça o melhor que seu dinheiro pode te proporcionar. Porque, no fim das contas, eu não preciso que você fique na cama à noite se preocupando e aumentando o seu cortisol, porque talvez você inale um pouco de cloro e flúor no vapor da água do seu chuveiro. Se essa for a pior coisa que faz com seu corpo, cara, está mandando bem. Se a pior agressão à sua fisiologia for que talvez tenha inalado moléculas de flúor do vapor do chuveiro quente, viva! Você está vencendo na vida. Isso é fisiologicamente possível? Sim, sim. É muito possível que você esteja inalando um pouco de cloreto ou um pouco de flúor do vapor do chuveiro. Sim, talvez. Ou do vapor da banheira. Ou, se você ferve água no fogão, pode inalar um pouco disso. E nos pulmões, é muito mais fácil absorver coisas pelos pulmões, porque não há extrato córneo, aquelas células mortas da pele de que falei antes. E é por isso que você pode fumar cigarros e absorver nicotina diretamente, ou fumar outras coisas e absorvê-las diretamente. É porque é muito fácil absorver coisas nos pulmões. Mas para a pessoa comum, que segue a dieta americana padrão, que só come e bebe porcaria, e bebe toda a Pepsi fluoretada e todo o suco de laranja fluoretado. Vapor do chuveiro é a menor das preocupações. Chegaremos a isso mais tarde. Na Masterclass, primeiro preciso que parem de comer e beber porcaria, e sigam uma dieta humana adequada. Depois nos preocupamos com o vapor do chuveiro. O problema é que influenciadores falam de coisas assim, e eu entendo. Você tem sua pauta, tem seu pequeno nicho. Mas isso confunde as pessoas, especialmente. O cara hipotético de hoje que pensou, espere, a comida que como importa. O quê? Não sabia. Pensei que podia comer qualquer coisa. Ah, droga. É esse cara que estou tentando ajudar e salvar a vida, porque é o cara com maior risco de ataque cardíaco ou derrame e todas as outras patologias que vêm com uma dieta de porcaria. Estou tentando ajudar esse cara. Mas quando ele assiste ao Dave Asprey ou alguém usando seus óculos vermelhos, bloqueadores de luz azul e falando sobre o vapor do chuveiro e sobre essa raiz das montanhas do Himalaia que você precisa comer. Isso confunde as pessoas completa e totalmente, e para pessoas com recursos financeiros limitados, elas pensam, não posso pagar $200 por óculos e $150 por mês por essa raiz da América do Sul e não posso pagar $400 por um filtro central para filtrar toda a água. Acho que é melhor desistir. E isso torna a busca fútil para pessoas com recursos limitados ou que simplesmente não querem ser especialistas em nutrição. Elas só querem perder peso ou reverter o diabetes tipo 2. Elas não se importam com essas minúcias e quando você fala delas, desanima as pessoas. Elas pensam, droga, se é tão complicado, compro essa linha de suplementos ou esqueço e faço qualquer coisa porque não quero me tornar uma pessoa com nível de PhD em nutrição e fisiologia humana. Pensei que ia comer melhor. Caramba, complicado demais. É o que acontece. Pessoas com dinheiro compram a raiz que Dave fala ou os óculos bloqueadores de luz azul dele com o link de afiliado nas notas do episódio, porque é o que pessoas com dinheiro fazem. Compram porcarias que provavelmente não precisam, mas falo com quem não tem dinheiro para comprar, mas não pode se dar ao luxo de continuar metabolicamente doente. É a essas pessoas que tento ajudar o maior número possível delas. Falar sobre esse tipo de coisa, minúcias, focar no irrelevante, não as ajuda de forma alguma. Pelo contrário, isso as confunde e frustra bastante. Eu te entendo. Concordo com você. A minha ressalva, no entanto, é que vai ter gente nos ouvindo hoje, que já fez a parte da dieta, já fez muito do básico sobre o qual falamos, e está pronta para o próximo passo. E para quem não está, estamos plantando sementes. Pode não ser amanhã, mas talvez daqui a 10 anos, quando adotarem dieta e estilo de vida e atingirem a saúde metabólica, os pilares. E elas estão prontas para o próximo passo.
E aí talvez elas comprem o filtro de chuveiro nesse momento. Então acho importante ainda colocar isso lá e haverá pessoas que poderão se beneficiar disso em algum momento. Quando prontas, concordo plenamente. Quero que foquem nos 80%, onde podem fazer o maior bem para a saúde. Sim, eventualmente, quando dominarem os 80% e cuidarem do exercício e movimento, os próximos 10%, na minha opinião, e tiverem isso dominado, aí sim, olhe as minúcias. Olhe o 1%. É o que chamo de soluções de 1%. Óculos bloqueadores de luz azul. Pode ser importante. É tão importante? Acho que não, mas talvez. Talvez essa raiz te dê 1% a mais de saúde. E não estou... Sim, não te depreciando. Sei que você tem vários convidados, mas quero que as pessoas foquem no básico. A escritura diz que se você tem uma trave enorme no olho, não se preocupe com o cisco. Cuidemos da trave, primeiro. E acho que essa lição se aplica à saúde também. Resolva os 80%, meu amigo. Aí podemos falar das coisas de 1%. Mas você sabe tão bem quanto eu, Jesse, sendo a natureza humana o que é. Nós somos tão seduzidos pelas minúcias, pelo 1%, pelos pequenos truques esquisitos e pelo biohacking. Essas coisas são tão atraentes. Ficamos todos tipo, talvez eu precise daquele sapato especial, ou daqueles óculos especiais, ou daquela coisa especial. E aí ignoram as coisas grandes, importantes e fáceis de consertar. E estão juntando dinheiro para comprar essa coisa de $800, seja lá o que for. É tipo, cara, isso te dará 1% de benefício e você está comendo Cheetos e bebendo Pepsi, mas vai comprar essa bugiganga de $800, que talvez te ajude em 1%. Essa é minha implicância. Mas entendo e respeito o seu ponto. E eu sinto o mesmo. Juntando tudo isso, falamos sobre iodo, falamos sobre flúor, falamos sobre cloro. Todos eles são aletos. Convidada anterior do programa por 2 vezes é a doutora Elizabeth Bright, creio que a entrevistou, e a maneira como ela vê o iodo é como um escudo para o corpo. Então, se você está ingerindo isso, como você falou antes, pelo que eu entendi dela, isso pode te proteger de coisas como o flúor e o cloro. Até certo ponto. Adoro a Elizabeth Bright. Ela é muito inteligente e já ajudou muitas pessoas. A questão é a seguinte. Temos um receptor de iodo no corpo humano, seja na célula da pele ou da tireoide. O problema de apenas pensar que se eu ingerir iodo suficiente, ele vai proteger meus receptores, é que o flúor tem uma afinidade 20 vezes maior por esse receptor do que o iodo. E então, literalmente, o flúor pode tirar o iodo do receptor e ocupar o receptor 20 vezes mais. E em alguns casos, em algumas situações especiais, pode ter 100 vezes mais afinidade. E o cloro, em média, tem de 3 a 10 vezes mais. Então ele também pode tirar o iodo. Então, é por isso que eu prefiro muito mais que você elimine sua exposição ao flúor e minimize sua exposição ao cloro. E tenha uma fonte decente de iodo na sua dieta. Se você segue a dieta americana padrão, tudo que bebe é fluoretado. Então, os 2 a 3 miligramas de iodo que consumo provavelmente não são suficientes. E acho que, na verdade, o Dr. Brownstein e a doutora Bright, a maioria das pessoas com quem eles lidam, eles estão assumindo que elas estão bebendo água fluoretada e é por isso que eles recomendam essas doses muito mais altas de iodo para tentar, basicamente, sobrecarregar e manter o flúor e o cloreto fora daquele receptor, sobrecarregando aquele receptor com tanto iodo que as chances são de que seja o iodo que se ligue e não o flúor e o cloro. E eu respeito isso porque se você não está ensinando as pessoas a tirar o flúor da boca e minimizar a exposição ao cloro, então elas provavelmente precisam de doses mais altas de iodo. Uma nuance importante. Quero deixar claro, defendo evitar essas coisas também. Mas ter esse escudo ali como barreira adicional, e o bromo ou brometo é outro que se encaixa aí também. E isso costumava ser um problema muito maior porque todos os grandes fabricantes de pão costumavam bromar o pão. Então, se você comesse qualquer tipo de pão, estava recebendo uma mega dose de bromo, o que também é um problema porque ele está nos aletos.
Mas agora, a menos que você esteja bebendo Mountain Dew e apenas algumas outras coisas, você não está realmente ingerindo muito bromo na sua dieta. Mas, novamente, se você ingere pelo menos 2 ou 3 miligramas de iodo por dia, a minúscula quantidade de bromo que vai ingerir seguindo dieta humana adequada sem pão. Então, provavelmente estará bem seguro no seu tecido, da tireoide, mamário, salivar e suas outras. Células terão iodo suficiente e estarão protegidas dos outros haletos, porque está minimizando sua exposição e você vai ficar ótimo. Certo, mais algumas coisas antes de terminar. Mencionou crianças bebendo leite de cabra. O que acha de laticínios para você? E outros adultos? Então, para ser sincero, eu amo todos os laticínios que já experimentei. Se eu pudesse viver só de laticínios, seria feliz. É o tanto que amo. Eu colocava um pouco de café no meu creme. Esse é o nível. Só estou tentando dizer a vocês que não sou um cara anti-laticínios porque nunca gostei. Eu amo pra caramba. Mas se eu fosse ingerir laticínios atualmente, eu não consumo laticínios, exceto manteiga, porque é apenas a gordura isolada do leite, eu estaria de 10 a 25 libras mais pesado do que estou agora se comesse o tanto de laticínios que quisesse. Laticínios são hiperpalatáveis, pois contêm casomorfinas. E no caso de um bebê ou criança, você quer que fiquem viciados no leite. O leite é denso em nutrientes. Não digo que não seja, ele é cheio de nutrientes. Especialmente de boa procedência. Leite cru é melhor que o de supermercado. Isso é verdade. Se for de boa procedência, fresco e confiável, acho que é o melhor. Laticínio para seu bebê, criança pequena ou criança. Agora, estamos falando de crianças de 5 a 10 anos, 2/3 a 3/4. Dos humanos neste planeta, a grande maioria se tornam intolerantes à lactose. A intolerância à lactose não é uma doença. Esse é, na verdade, o estado padrão para os humanos. Esse é, na verdade, o estado padrão para todos os outros mamíferos no planeta Terra, exceto para os mamíferos que conviveram com humanos nos últimos 5 a 10 mil anos. Não há nenhum exemplo de um mamífero na natureza com persistência da lactose, da lactase, como um mamífero adulto. Pense nisso. Tem que haver implicações disso. E lembre-se, antes que eu magoe seus sentimentos, eu amo laticínios. Eu sei, mas eu não acho que laticínios façam parte de uma dieta humana adequada para adultos. Existem pesquisas confiáveis que mostram que entre os 10 e 20 anos de idade, a maioria das pessoas se torna sensível às caseínas e aos soros do leite. Pode não ser intolerância à lactose, mas sim à caseína ou ao soro, e pode se manifestar como problemas de pele, articulações, ou saúde mental ou intestinais. Pode ser qualquer um desses, como falamos antes, e então pode não ser algo óbvio. Gosto que com a intolerância à lactose, você bebe leite e vai saber, imediatamente você vai ter um retorno intestinal imediato de que foi uma má decisão. Fermentar o laticínio o torna menos inflamatório para a maioria das pessoas. Muitas. Com intolerância à lactose, se fermentarem completamente, conseguem tolerar, e ao fermentar, você dobra a proteína da caseína e a do soro. É por isso que ele passa de líquido para sólido. Você mudou a arquitetura 3D das proteínas. E para a maioria das pessoas, isso torna as proteínas menos inflamatórias também. Se você conversar com o arqueólogo ou antropólogo certo, eles dirão que descobrimos a fermentação de laticínios por acidente. Quase. Certamente foi um acidente. Então todos começamos a fermentar laticínios, porque isso os tornava menos inflamatórios. Assim, uma porcentagem maior da nossa tribo, em situação de fome, de pobreza, 20 ou 30% da nossa população simplesmente não sobreviveria se tivéssemos que nos alimentar apenas de laticínios não fermentados.
No entanto, ao fermentá-lo, uma porcentagem significativamente maior da tribo conseguiria se virar. Então, fermentar laticínios não libera magicamente alguns nutrientes mágicos, apenas torna o laticínio menos inflamatório. E essa é a mensagem principal. E eu perco a atenção das pessoas quando começo a falar mal de laticínios, porque são tão deliciosos, e laticínios viciam porque muitos dos queijos na verdade, concentram o teor de casomorfina. Eles, na verdade, concentram a caseína, que é o precursor da casomorfina. E tantos queijos duros que são aprovados na dieta keto, que, se você assistir aos meus vídeos de 2018, eu estou tipo, coma esse queijo, coma aquele parmesão duro. Mas, na verdade, ele tem mais casomorfinas e caseína. E para as pessoas que são viciadas em queijo, pode ser um problema, sim. Eu sou uma dessas pessoas. Se eu comesse o queijo e laticínios que quisesse, Jesse, eu não conseguiria usar este short. Ficaria muito, muito pequeno. Certo, você não bebe laticínios, bebe água de osmose reversa. Café. Alguma outra bebida? Ocasionalmente, chá sem açúcar. No sul, é preciso pedir chá sem açúcar, senão vem com muito açúcar por copo. Chá sem açúcar, café sem açúcar. Água, com ou sem gás. E então, ocasionalmente, eu bebo uma Zevia ou algo do tipo. Não acho que seja um grande problema se você beber isso de vez em quando, mas no dia a dia é só água. Se eu suar muito, coloco um pacotinho de LMNT sem sabor. E o LMNT teve a polêmica de ter adoçante a mais do que o dito. Mas gosto que no site deles, desde o primeiro dia e ainda hoje, eles têm uma receita. Para quem pensa, LMNT é caro, não tenho grana. Eles têm uma receita para ir ao supermercado, comprar ingredientes e fazer seu próprio eletrólito. Por 3 centavos a porção. 10 centavos por galão de água com eletrólitos. Você pode fazer com ingredientes de qualquer supermercado, e eu os respeito. Obviamente isso vai diminuir o lucro deles, mas eles estão ganhando uma boa grana, mas também não estão esquecendo das pessoas que não podem pagar pelo produto deles, e eu realmente respeito isso neles. Certo. O que você acha do álcool? No nosso mundo, há gente dos dois lados dessa questão. O que você acha sobre isso? Se você estudou fisiologia humana e o fígado humano, você tem que admitir que álcool em qualquer quantidade é veneno. Não há nenhum benefício para a saúde em beber qualquer tipo de álcool em qualquer quantidade, seja grande ou pequena. Não há benefício. Sinto muito. Me mostre a pesquisa. Álcool é, sem dúvida, veneno. Agora, dito isso, quando vamos para Dollywood, vamos tirar umas pequenas férias em Knoxville. Eu provavelmente vou tomar um drink, com uma mistura sem açúcar num restaurante. Eu provavelmente vou fazer isso porque sou humano. Mesmo inteligentes, humanos fazem besteira. Mas conforme fui envelhecendo, eu quase nunca bebo, talvez um drink, bebo. Um quarto, literalmente não faz mais. Parte da minha vida. Eu costumava beber muito mais só porque era jovem e idiota. Mas eu simplesmente não bebo mais porque eu sei, eu estudei sobre isso. É veneno. Nunca há benefício para a saúde em beber álcool. Para quem está interessado no que dizemos e adotará uma dieta nesse espectro, mas ainda incluirá algumas plantas. Que plantas você consideraria que seriam aceitáveis para essa pessoa, mesmo que você não coma? E o que evitar totalmente nesse universo? Então você deve focar nas plantas com menos carboidratos. Além disso, acho que há um argumento a ser feito para focar nas partes das plantas que as plantas realmente projetam para serem comidas. Meu amigo Paul Saladino fala muito sobre frutas, e concordo plenamente. Quando a fruta está madura, não contém antinutrientes ou fitoquímicos, que a planta coloca em outras partes do seu corpo, incluindo sementes ou nozes. Então, se for comer sementes ou nozes, elas precisam ficar, pelo menos de molho, se não germinadas, se não torradas. Porque quando você faz isso,
Esse processamento que fazemos há milhares de anos vai diminuir muito o nível de oxalatos, lectinas, fitatos na semente ou na noz. Se você for, simplesmente não coma. Folhas e caules de plantas crus, não coma cru, nunca coma sementes cruas, nunca coma vegetais crus. Se alguém se lembra de ir na casa da avó ou da bisavó para o almoço de domingo quando era criancinha, o que a vovó fazia com os vegetais? Sempre tinha carne. Era almoço de domingo, mas os vegetais eram cozidos até desmanchar. E ela não fazia isso por cozinhar mal. Ela fazia isso porque foi ensinada pela avó. Elas sabiam, pois foram pobres o suficiente para saber que se comer feijão, não de molho e mal cozido, vai te fazer mal. Se comer qualquer vegetal, cru e o suficiente, causará inflamação no corpo, por antinutrientes e fitoquímicos que as plantas colocam lá, como autodefesa. Se for comer vegetais, cozinhe-os no vapor ou cozidos. Se for comer nozes ou sementes, deixe de molho, germine, torre. Isso reduzirá os fitoquímicos inflamatórios a um ponto em que a maioria consegue ingeri-los sem inflamação. Mas mesmo assim, Jesse, algumas pessoas não podem comer feijão, nozes e sementes de jeito nenhum, ou terão inflamação intestinal. A Neisha, minha esposa, ama folha de nabo e espinafre, mas se ela come isso, agora que a dieta dela está limpa e seu corpo está tão desinflamado como nunca esteve em toda a sua vida adulta, ela se sente como se estivesse pegando uma gripe. Se ela come folha de nabo, e ela repetiu isso de várias fontes diferentes, várias vezes diferentes, não como cientista, mas só porque ela simplesmente ama folha de nabo e quer descobrir um jeito de comê-las. Se ela come, tem dores nas articulações por 2 ou 3 dias, como se pegasse gripe. Ela sabe disso porque, com dieta humana adequada, diminui a inflamação no corpo o suficiente e ajuda a conexão intestino-cérebro e corpo-cérebro a se refazer, a ponto de ter um retorno. Quando você come ou bebe algo e já passou por isso, sim, nos meus 20 anos, se eu tivesse comido ou bebido aquilo, não conseguiria detectar retorno, mas porque eu comia uma dieta porcaria e meu corpo estava poluído, inflamado, não sabia dizer se a folha de nabo causava sintomas de gripe, só achava que estava pegando gripe, mas agora, se você come ou bebe errado, você recebe. Seu corpo fala com você. Escolha errada, não faça. Então você pode colocar isso na lista de proibidos. E, em muitos casos, inclui alimentos que qualquer nutricionista ou dietista diria ser liberado. Coma ao máximo e com a maior frequência. Mas agora você detecta. Sim, sei que é pobre em carboidratos, denso em nutrientes e que comemos isso há séculos. Mas causa inflamação no meu corpo e, portanto, vai para a minha lista de proibidos. Não comerei isso a menos que esteja morrendo de fome. Nesse caso, coma arroz e feijão que puder, pois não quer morrer de fome. Certo. Mudando o foco das plantas. Última pergunta para você. Sei que um dos seus pilares é que óleos de sementes estão fora, mas o que você acha sobre os, entre aspas, óleos vegetais mais saudáveis, coco, abacate? Algo que inclui? Não parece que sim. E para outros em transição, o que você acha? Não me ofendo, ou não temo óleo de coco, abacate, azeite de oliva, se forem realmente verdadeiros e não adulterados. E isso é uma grande ressalva para azeite de oliva e óleo de abacate. Azeite de oliva é das coisas mais adulteradas e falsificadas que se pode comprar no supermercado. Mesmo hoje, após grandes reportagens. Esse problema não foi resolvido. Se compra azeite da Itália, Sicília ou Espanha, há 80% de chance de ter sido adulterado com óleo de soja ou de canola, em sua longa jornada do Mediterrâneo até a sua cozinha, em qualquer lugar da América. Então, se você gosta de azeite de oliva, não sou contra eles, eu nunca os incluo de propósito na minha dieta, mas acho que não tem problema. Se alguém ama azeite de oliva, acho que não há problema em incluir. Respondi a uma pergunta ontem à noite num evento no condado vizinho.
Alguém perguntou, e o óleo de coco e MCT? Ouvi falar bem. Respondi, sim, sem dúvida. Prefiro que use coco do que abacate, do que canola, soja, amendoim, cártamo ou girassol. Mas isso não o torna ideal, só o torna muito menos ruim. É mais ou menos aí que coloco. Acho que não tem problema. Não estou denegrindo essas sementes. São mais óleos de sementes de frutas ou óleos de frutas. Porque são frutas ou cocos. É uma planta estranha. Difícil classificar o coco. Mas não são óleos. Vegetais. São óleos de frutas. E você pode fazer todos os 4. No fogão da sua cozinha. Você pode fazer óleo de coco, óleo de abacate, azeite de oliva, você pode. E as pessoas fazem isso em uma fogueira, há centenas, se não milhares de anos. Você não precisa de uma fábrica de produtos químicos para fazer azeite de oliva, ou óleo de abacate, ou de coco. Você pode fazê-los você mesmo, no seu próprio fogão. E isso, para mim, me diz que eles são muito menos processados. Nós os comemos há pelo menos 1000 anos, se não mais. Tivemos muito mais tempo para nos aclimatarmos a eles. Acho que não tem problema, mas não são necessários para a saúde ótima. Muitas pessoas dirão, gorduras animais darão todos os ácidos graxos monoinsaturados que você precisa. Gorduras animais darão todos os ácidos graxos essenciais que você precisa. Gorduras animais incluirão vitaminas e minerais que não se obtêm de óleos vegetais, a menos que fortificados. E toda vez que se fortifica um alimento, significa que era porcaria desde o início. Faz sentido, não faz? Gorduras animais são tudo o que você precisa. Se você gosta do azeite, pode usar um fio de azeite, sem problema. Pode regar sua carne e ovos com ele, Jesse. Pode dizer ao médico que faz dieta mediterrânea. Alguém que está ligado e atento até este ponto. É novo nesse jeito de comer e viver. Gosta do que está ouvindo, mas está em cima do muro. O que você diz para eles para encerrar agora? Para dar a eles aquela inspiração para agir. O que estou recomendando para você agora e o que Jesse me deu, a plataforma para recomendar e chegar até você, não é uma dieta da moda. Não é uma invenção nova. Nada do que recomendo que coma é feito em fábrica de produtos químicos. Não há como escalar isso e ganhar $1 bilhão e ter uma indústria alimentícia enorme que destrói o planeta, baseada nos alimentos que digo para comer. Isso é algo que humanos comem há pelo menos 12.000 anos, se não muito mais. A primeira coisa é dissipar o mito de que keto ou carnívora são dietas da moda. Esta é a dieta mais antiga conhecida pela humanidade. É a dieta original. Não pense que isso é moda. Então, por definição, não pode ser perigosa. Não pode fazer mal para você, porque as 4 coisas que os humanos fazem há mais tempo como espécie é respirar ar, beber água, ficar no sol e comer carne. Essas são as 4 coisas que temos feito pelos 250 a 300 mil anos, que somos Homo sapiens. Não existia canola, soja, semente de algodão, crisco, nem manteiga vegetal. Nada disso existia. Então, o que digo não é para fazer essa nova dieta da moda. Estou dizendo para voltarmos à dieta original. É como dizer às minhas vacas, por que não voltam a comer grama? Funcionou bem por muito tempo. É o que eu te digo para fazer. E de quebra, não precisa comprar nada de mim. Não precisa de links afiliados ou suplementos. Apenas coma carne, manteiga, bacon, ovos e inclua 60 a 120 gramas de fígado 1 ou 2 vezes por semana. Sua saúde vai se transformar de um jeito que nem achava possível na sua idade. Tudo o que quero é que experimente por 90 dias. Você consegue fazer qualquer coisa por 90 dias. Consegue. Se pensar, caramba, é muito tempo, faça por 30 dias. Apenas faça por 30 dias e veja o que seu corpo te diz. Veja que tipo de sinal recebe do seu corpo. O que acontece na balança. Tire suas medidas. O que acontece com elas? Com sua força, clareza mental, com sua resistência. Enquanto faz isso,
e não coma pouca gordura. Gordura faz bem. Gordura não faz mal. Essa é minha proposta, Jesse. Nenhum centavo a ser ganho pelo Dr. Barry ou Jesse. Experimente por 30, 60, 90 dias. Se no final se sentir péssimo, tudo bem. Dr. Barry estava errado. Não é para você. Volte a comer seus Cheetos, Ding Dongs e Pepsi Cola. Certo, Ken. Bom ponto para encerrar. Obrigado. Sei que seu novo livro, uma versão atualizada, está saindo. Colocaremos os links nas notas do programa. Seu canal do YouTube, site e redes sociais. Foi um prazer. Muito obrigado. Com certeza. Sim, muito obrigado, Jesse. Agora que terminou, vai querer continuar e assistir a este outro episódio incrível. Não perca. Vejo você lá. Cada célula do corpo precisa de iodo, todo tecido precisa. Iodo é antibacteriano, antifúngico, antiviral, quelante de metais pesados. Esse é meu escudo. Usamos mais nutrientes em estado de estresse. Se seu corpo está